Olá, pessoal, companheiros e companheiras, amigos e amigos do nosso MST. Estamos aqui entrando ao vivo e a cores, desde a minha casa para o mundo e para o Brasil e para você que está em casa nos acompanhando. Uma pequena entrevista ou um pequeno balanço na forma de entrevista, numa conversa entre eu e a companheira Kelly, que está lá no seu assentamento ou em algum lugar do mundo, mas estamos aqui para conversarmos sobre o MST nas eleições, já que está todo mundo perguntando que nós agora temos diversos candidatos, e é verdade, mas alguns são militantes históricos do MST. E muitos outros que nós apoiamos, já vínhamos apoiando historicamente em cada estado, diversos candidatos, todos eles dos partidos de esquerda. Então, seja bem-vinda, dona Kelly, agora ao ar, ao vivo, para nós dialogarmos por esse instrumento chamado Instagram. Pessoal, não sei se vocês sabem, viu, mas é a primeira vez que eu falo nesse instrumento chamado Instagram, porque eu sou ainda da moda antiga. Eu tenho por aí escondida a minha Olivetti 44, baita instrumento de trabalho, que nos acompanhou nos primeiros anos da construção do MST. Câmbio, Kelly! Olá, João Pedro. Olá a todos, a todas, a todos. Obrigado por essa audiência que está aqui nos acompanhando. Então, estamos em mais uma live para tratar sobre um tema fundamental, quente, o MST e as eleições. E também essa live, ela tem como objetivo a gente dar visibilidade, inaugurar, mostrar para a sociedade uma novidade. E a gente pede para que vocês se liguem muito, né? Vai estar fixado aqui na nossa tela também este site, que é o doimst.com.br. Nesse site, a gente vai poder encontrar quem são os candidatos e candidatas do MST em todo o país. Vá conferindo lá. E a gente pede também para que as pessoas também compartilhem aqui, elas também comentem, né? Nós vamos ler os comentários aqui com todos, todas e todos. Mas, hein, João Pedro, antes da gente entrar nessa parte mais ali dos nossos candidatos, queria que você comentasse um pouco sobre como estamos aí com o tema, né, da conjuntura política do nosso país, especialmente a questão das eleições. Como nós estamos, João Pedro, sobre esse tema? Bem, há vários aspectos de nós analisarmos a situação atual. E aqui, por esse instrumento, temos que ser bem tópicos, né? Quase na forma de manchetes. E é importante que todos nos acompanhem, sempre tenham em conta. Primeiro, nós estamos vivendo um período histórico gravíssimo. É a pior crise do capitalismo, na história mundial do capitalismo e nos nossos 500 anos. Que agora vamos comemorar amanhã, nem sei se dá para comemorar, 200 anos de independência política, mas que continuamos totalmente dependentes do capitalismo internacional. O segundo aspecto é que nos últimos anos, a burguesia nos deu 4 golpes como classe. Ela derrubou a Dilma sem motivos, depois prendeu o Lula sem motivos, depois sustentou o governo Temer, que foi um governo impressionante, que tirou todos os direitos da classe trabalhadora, e quarto, impulsou um governo neofascista que nós temos até agora. Mas o que aconteceu com a tal da burguesia depois de 4 golpes nesses 6 anos? Todos os aspectos da crise, Kelly, só se aprofundaram. A economia piorou, a desigualdade piorou, voltou a fome, a desigualdade social insuportável, milhares de pessoas morando na rua. E isso, então, nos impõe que é necessário mudança. Para a nossa sorte, felizmente, a burguesia se dividiu. E, com isso, abriu brechas para que a classe trabalhadora atuasse melhor. Então, a parte da burguesia seguiu minoritária com o Bolso,
Uma grande parte queria a terceira via, que era o Moro, mas não se sustentou, que era o Dória, mas não se sustentou, que era o Leite, mas não se sustentou. E com isso, então, abriu espaço para que, de fato, a classe trabalhadora, com seu candidato, consolidasse a campanha do Lula, que, como todas as pesquisas indicam, seremos vitoriosos. A dúvida é ainda se seremos no primeiro turno ou no segundo turno. É nesse cenário, então, que as forças populares, não só o MST, chegamos à conclusão política, né, de que a mudança, o enfrentamento da crise, a mudança do governo, passaria necessariamente pelas eleições de 2 de outubro. Certamente, arrisco meu diploma aí, será a eleições mais importante da história republicana do Brasil, ou seja, dos últimos 100 anos. Porque é uma eleição de classe, é uma eleição de modelo, é uma eleição que vai definir qual é a encruzilhada que o Brasil vai decidir. Ou nós vamos seguir para reconstruir um projeto de país, ou nós vamos seguir com esse governo neofascista, vende pátria, neoliberal. E por isso que é importante também que, além de elegermos o Lula, governadores estaduais progressistas, nós termos uma bancada nos estados e a nível nacional que, de fato, represente a classe trabalhadora e a esquerda. Câmbio, Kelly. E a tua opinião qual é? Diga aí. Vai que o MST não tem unidade, né? Muito bem, João Pedro. E olha que nós fazemos essa live às vésperas dos 200 anos da suposta independência do Brasil. Nós sabemos que essa foi uma independência que sequer rompeu com o regime monárquico e, principalmente, não rompeu com aquilo que é uma grande marca da desigualdade social atual no Brasil, que é a questão da exploração do trabalho, esse trabalho escravo que não foi rompido com a independência de 1822 e nem com o latifúndio, com a concentração da terra, que é responsável pela concentração de riquezas e essa enorme desigualdade que nós temos hoje, que você apontou tão bem aí na questão da fome. E é por isso, João Pedro, que a classe trabalhadora, né, nós temos que nos organizar para termos candidatos e candidatas disputando também esses espaços no parlamento, seja nas assembleias legislativas dos estados, na Câmara, no Senado. E eu gostaria que você contasse um pouco aqui para a nossa audiência, que está grande, viu, João Pedro? Está aqui com a gente o Renato, está o Pablo Diego, está o Johnny Vieira, está o Manuel, está o Amorim Andrade, muita gente curtindo aqui os nossos comentários, a nossa live. Está um sucesso, viu, João Pedro? E eu queria que você comentasse um pouco para a gente como que foi essa reflexão do MST em lançar candidatos para essas eleições agora, né? Você contasse um pouquinho como que essa inserção do MST, dispondo também de companheiros e companheiras, né, das nossas fileiras, os companheiros e companheiras que têm essa origem nos acampamentos e assentamentos, para fazer também essa ocupação no parlamento. Como é que é essa história, João Pedro? Bem, como eu disse antes, resultante da análise da conjuntura política, que quando nós vimos que era necessário termos parlamentares de esquerda no Congresso e nos estados, se abriu uma discussão de como nós, como MST, e também com outros movimentos populares, seja da via campesina, seja da cidade, deveríamos, então, colocar energias para garantir que tivéssemos parlamentares de esquerda, comprometidos com o povo. E, sobretudo, porque no próximo período, os parlamentos terão também uma missão histórica diferenciada. Porque não basta eleger o Lula, ou o Haddad aqui em São Paulo, ou o Edgar Preto lá no meu Rio Grande Amado. Porque os executivos vão ter que fazer mudanças estruturais, né, para recolocar o Brasil nos trilhos de um projeto popular. E para isso vão ter que ter medidas legislativas.
para ancorar esse processo. Daí que nós precisamos construir não só maiorias nos parlamentos, mas também gente com firmeza, com dedicação, com compromisso. E foi quase que naturalmente, porque o MST sempre participou das eleições, todas elas, seja a municipal e a nacional. Nós sempre votamos na esquerda. Então, naturalmente, o debate que houve nos estados é aonde nós já tínhamos consolidado uma espécie de parceria histórica com alguns companheiros e companheiras dos partidos de esquerda, seja do PT, do PSOL, do PCdoB, PSB e alguns estados, inclusive do PDT. A turma dos brizolistas sempre gostaram por nossa identidade com a reforma agrária, que era um patrimônio do Brizola. Então, em outros estados, houve uma pressão até de fora para dentro do movimento que nós deveríamos colocar nomes militantes, dirigentes do próprio movimento. Então foi quase que uma conclusão natural, não foi assim, não, então lá no Rio de Janeiro vai ser fulano, vai ser a Marina, tem que ser ela, em tal estado tem que ser... Não, foi ao natural, tanto é que não foram todos os estados que indicaram candidatos, mas nós temos aí vários candidatos, né, que vocês já estão acompanhando, a nossa nominata de candidatos ao parlamento, mas nós não vamos se dedicar a eleger só eles, nós vamos se dedicar em todos os estados, eleger companheiros que sejam comprometidos com a classe trabalhadora. Como o caso aqui de São Paulo, nós não temos nenhum dirigente do MST. Nós poderíamos ter dito, Kelly, agora tu vai ser uma grande deputada. Não, mano, o movimento de São Paulo fez o debate e disse, não, nós estamos satisfeitos com as candidaturas que a esquerda apresentou, seja do PT, seja do PSOL, seja do PCdoB, e nós preferimos, em vez de deslocar Kelly, o Gilmar Mauro, o João Paulo, que são nomes que poderiam se eleger, mas nós decidimos não seguir apoiando as parcerias históricas que tínhamos aqui em São Paulo. Câmbio, Kelly, já que você não quis ser deputada. Muito bem, João Pedro. Olha, nós vamos ter deputados e deputadas sem terra no parlamento, sim, né? Então, junto, né, com outras tantas candidaturas dos povos indígenas, né, pessoas de comunidades quilombolas, várias organizações do campo, das águas e das florestas também estão se organizando, né, para poder fazer essa disputa. Este é um ato político fundamental e nós temos que fortalecer essas candidaturas que representam esses povos, que representam essas lutas, lutas justas, necessárias, né, para a gente poder, de fato, construir um país soberano, construir a nossa soberania nacional e popular. Amanhã nós vamos para as ruas, no 28ª edição do Grito dos Excluídos e das Excluídas, e também estamos aí nessa luta tão importante, nessa que é a eleição mais importante das nossas vidas. E é por isso, João Pedro, que a gente também está aqui hoje para poder apresentar e incentivar a nossa audiência a visitar esta página. Vocês podem dar uma olhadinha lá. É a www.doimst.com.br. Confiram, lá tem todos os nossos candidatos e candidatas e principalmente as formas de financiamento para que a gente faça um grande mutirão de apoio popular para fortalecer essas candidaturas sem terra. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, João Pedro, e incentivasse também a nossa audiência. Por que as pessoas devem se sentir convidadas, instigadas a entrar lá no site e participar desse financiamento coletivo? Qual que é a convocação que o MST faz para a sociedade para participar deste processo de financiamento e da campanha do MST? Bem, Kelly, como todos os que nos acompanham sabem, nós tivemos uma vitória política ao aprovar o financiamento público das campanhas eleitorais. No entanto, e é natural,
do ritual partidário, que ao distribuir as verbas do fundo partidário, a prioridade sempre é para as chapas majoritárias, presidente da República, governador, e também, de certa forma, os atuais deputados têm prerrogativa sobre os demais. São regras que cada partido estipula. Além do que também é estipulado por lei, que é um avanço, que um determinado percentual dos recursos partidários tem que ser aplicados para as candidaturas femininas. Infelizmente, ainda não chegamos a uma nova regra que garanta também paridade dos recursos para as candidaturas que tenham ascendência afro, para nós escurecermos, né, o nosso parlamento, que ainda tem baixa participação feminina e muito menor participação de companheiros do movimento negro. Então, enquanto a gente não aperfeiçoa as regras do fundo partidário, que já foi um avanço, e conseguimos impedir que as empresas financiassem as campanhas, como era antes, e isso gerava todo tipo de corrupção, bem, agora nós temos como opção complementar, sobretudo para os nossos candidatos de movimentos populares, e não é só os do MST, de todos os movimentos têm o mesmo problema. Nós precisamos contar com a contribuição militante de cada um de vocês. Né? E nisso até o Pix nos ajudou. Porque hoje em dia, com o Pix, tu não precisa ficar com aquelas frescuras aí no banco para encher boleto ou mandar para não sei o quê. O Pix facilita, você pode dar R$10, R$20, R$1.000, né? É só pensar quanto tu gasta na cervejinha, não sei o quê, ou no Uber, né? Então, pegue a bicicleta e aquilo que tu pagava o Uber, faça um Pix aí para os nossos candidatos, porque nós dependemos disso. É claro que o MST e os demais movimentos populares vão colocar sua militância, que vai entrar com as bicicletas, com as motos, com carros, com aquele tempo de trabalho que a gente vai nas esquinas distribuir panfleto. Tudo isso é uma contribuição fundamental para que a campanha seja popular. Mas, para que o sujeito distribua o panfleto, tem que imprimir a gráfica. Ninguém vai imprimir para nós. Né? Para fazer o famoso centinho, para gravar vídeos bem feitos em estúdio e poder botar nas redes. Tudo isso custa recursos. Né? Ainda que, repito, nós estamos muito satisfeitos porque todos os militantes que estão se envolvendo com as campanhas estão fazendo de forma militante. Ninguém está sendo pago para fazer isso. Mas viemos aqui fazer um apelo. Então, eu e a Kelly aqui, mas nós podíamos botar toda a coordenação nacional, os 300, pedindo assim num coral para vocês: ajudem os candidatos do MST. E o compromisso que nós temos é devolver de forma solidária em alimentos, em novas leis que possam redimir as dificuldades que o nosso povo vem enfrentando. Câmbio, Kelly. Muito bem, é uma grande corrente de solidariedade, né? Ao mesmo tempo em que o MST vem a público, né, pedir engajamento para que as pessoas conheçam aí esta página, né, que eu reforço aqui, doemst.com.br, está fixado aqui na nossa live. E quem puder, dá uma olhadinha lá, ó, já vou mostrar aqui. Olha que bonitão tá o nosso site, olha que lindeza. E aqui tem, né? Mas tu já depositou um Pix? Aqui, ó. Já depositou, Kelly, um Pix? Eu vou doar, hein, João Pedro? Vou doar daqui a pouquinho. Eu já mandei o meu Pix para Marina dos Santos, a nossa nova deputada lá do Rio de Janeiro. E amanhã, se sobrar tempo, vou depositar também para Rosa Amorim, lá do nosso querido Pernambuco. E a Gilvânia do MST. Ó, o João Pedro está falando aqui os nomes, ó. Temos aqui a Ruth Venceremos, está aqui, lá do Distrito Federal. A Rosa Amorim, lá do Pernambuco. A nossa querida Vânia, do MST, lá do Maranhão.
A Lucinha do MST da Bahia, que despertou, né, aí uma certa ânsia de pessoas que não queriam que a Lucinha usasse esse nome tão bonito que faz parte da história e da trajetória da nossa companheira, e é Lucinha do MST, sim, né? É a Marina. Deixa eu comentar, Kelly. Hã? Deixa eu comentar. Eu quero agradecer aqui de público a contribuição do candidato a governador ACM Neto, lá da Bahia, porque ele entrou na justiça para impedir que a Lucinha usasse do MST. É sinal que ele tem medo do MST, e isso deu uma repercussão enorme na Bahia. Já elegeu a Lucinha, então foi uma graça alcançada da burrice do senhor ACM Neto. O avô era bem mais sábio. Exato, a direita ajudando no engajamento, né? Mas é a Lucinha do MST mesmo. Aí aqui, ó, a Marina do MST, lá do Rio de Janeiro. O nosso querido companheiro Antônio Marcos, lá do Tocantins. O Job Martins, do estado de Roraima. Olha, vai ter sem terra deputado também lá em Roraima, hein? O nosso companheiro Adão Preto, do Rio Grande do Sul. O companheiro Marcon, já deputado federal, e vai aí com certeza ser reeleito no Rio Grande do Sul. O companheiro João Abelhão, que será nosso deputado federal pelo estado de Rondônia. O nosso companheiro Valdir, do MST, lá do estado do Goiás. O Messias do MST, lá do Ceará. O Lula, nós temos um Lula também, viu, João Pedro? Ó, o Lula do assentamento. Vai ser o nosso deputado estadual lá pelo estado de Rondônia. E o nosso companheiro já deputado federal, Valmir Assunção, que será reeleito deputado pela Bahia. Então, você pode entrar lá no site do imst.com.br e escolher as opções para a doação. A doação mínima é no valor de R$ 13, e são as várias formas, né? Principalmente aí do Pix, que o João Pedro disse que já doou, né? E também até 1.064. Então, são essas as opções, vocês podem conferir lá, ó. Então, de 13, 50, 100, 250, 500 ou 1.064. O MST está grato, reconhece, né, pela solidariedade de vocês e, ao mesmo tempo, nos comprometemos a devolver esta solidariedade em forma das ações concretas, da luta, né, de toda a nossa dedicação aí na luta pela terra, da reforma agrária e da transformação social do nosso país. E olha, João Pedro, nós já estamos chegando ao final, porque aqui o tempo voa, né? Então, eu gostaria de passar para você, para que você pudesse deixar aí o seu recado final e também fazer a sua despedida e mais uma convocação para o pessoal entrar lá no site do imst.com.br. E antes, João Pedro, teve recado aqui para você, viu? O Jorge Nascimento, ele entrou aqui na nossa live e ele disse: abraços, companheiro Stedley. Também estamos aqui com o pessoal da Unicopas. A Ruth Venceremos está conosco aqui também, conferindo aqui o nosso site. Tem o Rogério Brito, tem o Fernando, né? Então, nós estamos aqui com uma audiência bastante importante. Qual que é o seu recado final, João Pedro? Obrigado, Kelly. Primeiro, eu queria fazer uma observação que, além desses nomes que a Kelly citou e que estão com mais detalhes aí, porque ela não ia ficar lendo todos, né? Senão ficava um negócio meio parecido com a propaganda na televisão. Que negócio mais chato, né? Ninguém aguenta. Né? Eu fico olhando e tiro o som. Senão eu não aguento. Porque é uma papagaiada daqueles candidatos a deputado que é uma afronta. Então, a Kelly não ia repetir isso, né? Botar a foto deles e ir repetindo o que nós já vemos na televisão para os outros candidatos. Mas eu queria aqui, até como uma forma de homenagem, além desses estados que a Kelly citou, e eu já citei aqui em São Paulo, em todo o Brasil o MST vai apoiar candidatos.
Então, você que está no Rio Grande do Norte, você que está em Paraíba, que está em outros estados, nós também estamos fazendo campanha para companheiros valorosos. Quero lembrar aqui, por exemplo, o Rio Grande do Norte. Duas companheiras daquelas de primeira, a Isolda Dantas, feminista, briguenta, né? E a nossa querida Natália, que vai para a reeleição. Então, só dando um exemplo, lá no Rio Grande do Norte, nós apoiamos duas companheiras tradicionais, assim como na Paraíba, Frei Anastácio, grande franciscano, já tem o céu garantido. Então, cada estado, vocês procurem, vai ter essa informação aí na página também, nós estaremos apoiando candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Nos estados grandes, como Minas Gerais, haverão vários candidatos, como o Paraná também, em que, em geral, o MST, em cada região, daí, prioriza os candidatos da região. Então, por favor, não nos interpretem como corporativistas, que nós vamos fazer campanha só para esses que a Kelly citou. Como exemplo, nós, na verdade, vamos estar mobilizados para fazer campanha para todos os candidatos, né, que têm identidade com a reforma agrária, que são de esquerda, que já deram um compromisso, que o único compromisso que eles têm é com a classe trabalhadora, com os quais nós temos absoluta confiança e precisamos renovar o parlamento em Brasília e nos estados. E, por fim, aproveitando aqui essa enorme audiência, acho que hoje nós vamos empatar com o Jornal Nacional, né, que vai começar mais tarde. Eu queria dizer para vocês, olha, em todo o Brasil, os militantes irão fazer manifestações no 7 de setembro. Nós não tememos. E em milhares, eu acho, não? Vai passar de 1.000, 2.000, 3.000 municípios, haverão manifestações, os desfiles com as escolas, com as nossas faixas. A bandeira do Brasil é nossa, não é do Bolsonaro. Ele até foi expulso do Exército. Se tem alguém nesse Brasil que não poderia usar a bandeira do Brasil, é o Bolsonaro, já que ele foi expulso das Forças Armadas. É como quem diz, ó, você não merece fazer parte do nosso time. Não? Então, nós temos que recuperar a bandeira do Brasil como a bandeira dos brasileiros, do povo brasileiro, e sair às ruas, ainda que a gente sabe, aqui nos grandes centros, o 7 de setembro, sempre teve mais a cara de feriado do que de mobilizações. Mas mesmo aqui em São Paulo, haverá uma concentração na Praça da Sé, vá lá, das 9 às 10, haverá uma concentração do Grito dos Excluídos, né? E a nossa bandeira é a defesa da soberania nacional. E foi como a Kelly explicou antes, o Brasil teve a independência política de Portugal, mas nós sempre continuamos sendo uma nação dependente do capitalismo internacional. E isso porque nós, ao longo da nossa história, nem sequer tivemos uma burguesia nacionalista. Nós temos uma burguesia brasileira, nascida aqui, mas ela não aposta na nação brasileira, ela não investe aqui. Por isso que tem bilhões de dólares de propriedade da burguesia brasileira que estão depositados em paraísos fiscais. Por isso que, há uma semana, esse governo neofascista privatizou os aeroportos que sobraram, privatizou Congonhas, vendeu para um grupo espanhol. Então, atenção, amanhã eu vou pegar um avião lá no Congonhas, acho que já vou ter que pagar aquela tarifa, vai para a Espanha. Olha, construído com dinheiro público, aquilo lá era da Infraero, aquilo era do Ministério do Transporte, agora é um grupo espanhol que vai ganhar dinheiro, o nosso pedágio que temos que pagar a cada passagem. Então, amanhã é dia de ir para a rua, amanhã é dia de levantar a bandeira do Brasil, junto com a do PT, do MST, amanhã é dia de nós defendermos a necessidade de uma segunda independência, a da soberania nacional. Por isso eu concordo com o Lula. A nossa segunda independência pode ser dia 2 de outubro, quando nós vamos nos independizar desse bando de maluco subalternos ao governo dos Estados Unidos, que se apoderaram
do Palácio do Planalto e do Alvorada, mas não conseguiram se apoderar dos corações e mentes da classe trabalhadora. Nós sabemos quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos. Vamos à luta, companheirada, que a vitória é de quem luta. Um grande abraço, Kelly. Tu tá boa de âncora radial. Nem sei se tem esse nome. Muito bem, João Pedro. E olha que já está aqui dando resultado a nossa live. Já tem aqui manifestações, né, dos comentários de gente que já entrou na página, gostou bastante e já doou. Olha que importante, né? Então, a gente pede, né, para que os nossos companheiros e companheiras, pessoas que estão acompanhando aqui toda a nossa audiência, ajudem a divulgar essa página, que é a doimst.com.br. Nós formamos, né, esta grande rede, esse grande mutirão de solidariedade e, com certeza, contem conosco para a construção desse Brasil de fato livre, soberano e popular. Então, com isso, a gente vai se despedindo, agradecendo a todo mundo que entrou, comentou, se engajou aqui na nossa live. Nós tivemos aqui a presença virtual do Guiomar, do Matheus, do Josué. A Rosemary entrou aqui para poder dizer que amanhã é dia de luta, todo mundo aí nas ruas, na defesa do nosso país. E, com isso, então, nós vamos chegando ao final desta transmissão. Nós agradecemos muitíssimo a todos, a todas e a todos. E, mais uma vez, pedimos, entrem lá, doimst.com.br. Uma boa noite a todos e a todas, todos. Tchau, tchau, João Pedro. Até mais. Foi muito bem aí. Tchau, Kelly. Boa noite. Amanhã nos vemos nas ruas. Tchau, tchau. Muito bem. Tchau, tchau, pessoal.